Hoje eu não estou pregando uma mensagem, eu estou trazendo um ensino da palavra de Deus. O ensino é para nos dar o caminho, é para nos corrigir, para nos colocar no prumo, amém? E aí ele vem e ele diz: feche seus olhos e só ouça a palavra. Malaquias 3:10. E eu vou pregar sobre Malaquias 3:10. Aleluia. Honra ao Senhor com os teus dízimos. Esse tema é um tema muito delicado. Pastores, às vezes, têm medo de pregar sobre dízimos. Por quê? Porque há muita controvérsia. Hoje, se você abrir a internet e você for procurar vídeos, você vai encontrar muitas coisas. Dízimo não é do Novo Testamento, então não existe. Você vai encontrar também que dízimos é algo passado. Outros dizem que dízimos é até pecado. Eu já vi de tudo. O meu compromisso com vocês é de ensinar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para provar que nós estamos certos e eles errados. Mas nós estamos aqui para ensinar a palavra de Deus. E é interessante, porque as pessoas dizem assim: não, isso aí é para o Antigo Testamento. Eu pergunto para os irmãos: o Antigo Testamento é ou não é a palavra de Deus? Ok. A palavra de Deus, porventura, ela tem tempo? Ou ela é eterna? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. É interessante, porque quando nós precisamos de uma cura, às vezes nós vamos nos textos do Antigo Testamento, nos Salmos especialmente, em busca de um texto que nos traga fé para que sejamos curados. E nós não nos importamos se ele está ou não no Novo ou no Velho Testamento. Por isso eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês hoje à noite, para que nós tenhamos, não o que os homens acham, mas o que a palavra de Deus está nos ensinando. Amém? Glória a Deus. Eu estava uma certa ocasião no meu gabinete e recebi um rapaz. Era um moço casado. E ele entrou naquela manhã, naquela tarde, no meu gabinete. Ele estava muito angustiado. Por quê? Pastor, minha vida está de cabeça para baixo. Meu casamento está ruim. Meus negócios estão ruins. E conforme ele foi compartilhando aquilo, o Espírito do Senhor falou ao meu coração assim: pergunte a ele se ele entrega os meus dízimos. Eu ouvi e olhei para ele e disse: moço, você tem entregue os dízimos do Senhor? E ele olhou para mim e falou assim: não, pastor, eu não tenho condições de fazer isso. Já faz muito tempo que eu parei. Eu disse para ele: olha, eu creio que Deus está querendo que você traga os seus dízimos de volta à casa do tesouro. E Ele vai abençoar a tua vida, vai abençoar a tua casa e vai abençoar a tua família. E aquele moço olhou para mim e falou assim: pastor, eu vim aqui em busca de uma resposta. E eu vou cumprir isso aí.
eu vou levar isso a sério. E eu vou obedecer aquilo que o Senhor está instruindo. Nós oramos, entregamos aquele problema ao Senhor e aproximadamente 2 meses depois, esse moço vem, me dá um abraço e diz: pastor, incrível, incrível. As coisas começaram a mudar em minha casa, meu casamento começou a melhorar, Deus deu uma reviravolta agora nos meus negócios e eu estou prosperando no Senhor. Por quê? Eu poderia contar muitas histórias. No entanto, nós ficamos muito apreensivos, porque quando falamos sobre dízimos, geralmente o contexto de dízimos é muito explorado para se tirar dinheiro do povo. É para se levantar ofertas. Então, glória a Deus, nós já levantamos a oferta. Eu não estou pregando porque nós vamos fazer uma nova oferta. Nem vamos tirar mais ofertas. E vou ser bem sincero para vocês, eu não sei por que o Senhor está dizendo, fale sobre isso hoje à noite. Talvez você está aqui hoje à noite. Talvez você esteja nos assistindo pela internet, talvez você esteja também numa condição que precisa do Senhor. E talvez você não ligou esta ordenança do Senhor a alguma coisa que possa estar ocorrendo na tua vida. E eu vou te mostrar que a palavra de Deus, ela é muito mais profunda. Ela vai muito além daquilo que às vezes é pregado. Às vezes se explora o texto para se levantar e arrecadar somas de dinheiro. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós queremos que nós olhemos para essa mensagem de hoje à noite como honre ao Senhor. Honrar a Deus. De onde vem essa ideia de dízimo? Ela é bíblica? Então, por que o dízimo é tão controversial? Eu estava lendo um testemunho de um grande fazendeiro, ele nos Estados Unidos. Ele vem uma certa tarde ao gabinete do pastor, e ele então, chegando ali, ele disse: pastor, eu vim aqui para você receber o meu dízimo. Ele era muito conhecido do pastor, o pastor o conhecia muito bem. E então, ele escreveu um cheque. Naquela época ele escrevia o cheque. Não tinha Pix, mas tinha os cheques. Então ele escreveu lá tantos $1.000 de dízimo. E aí ele jogou o cheque na mesa do pastor. Disse: agora me abençoe. O pastor olhou e disse: olha, eu não posso receber seu dízimo. E o homem ficou indignado, disse: por que você não vai receber meu dízimo? Ele disse: porque isto aqui não representa o seu dízimo. O dízimo, a própria palavra diz, uma dízima, ou seja, 1/10 de toda a tua renda. Então eu não posso receber seu cheque, porque isso não é dízimo. Devolveu. E ele, muito irado, indignado com essa atitude do pastor, ele tira o cartão de cheque, talão de cheque, escreve outro cheque, bem diferente do outro. E Deus jogou, mas agora jogou com mais ira. Está aí. O pastor olhou e disse: agora sim, realmente representa o valor daquilo que você deve ganhar.
E ele olhava para o pastor, e o pastor olhou para ele e disse: mas eu também não posso receber. Leve seu cheque de volta. E agora o homem ficou com suspense e disse: você não aceitou o meu cheque primeiro, porque disse que não era o valor do meu dízimo correto. Eu concordo com você. Eu lhe dei agora o segundo, que é o valor que deveria ser. E você diz que não recebe? Ele disse: não. Ele disse: por quê? Porque a palavra de Deus diz que você deve dar com alegria, e não por constrangimento. E aquilo quebrantou o coração daquele homem. Porque muitas vezes nós achamos que estamos fazendo a Deus um favor. Nós estamos entendendo que quando nós damos dinheiro, é porque Deus precisa. Mas é preciso que nós entendamos o que a palavra de Deus revela, porque não é Deus que precisa do teu dinheiro, é você que precisa da bênção do Senhor. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus. Malaquias 3:10, foi lido aqui pelo pastor Márcio, glória a Deus por isso. Vou pular esse. Hebreus 7:8 diz o seguinte: aliás, aqui são homens mortais, os que recebem o quê? Dízimos. Hebreus. Aqui são homens mortais que recebem seu dízimo. É preciso que nós agora paremos e tenhamos uma visão. Nós tenhamos um realinhamento de pensamentos. Sabe por quê? Porque vocês olham para esses homens e mulheres de togas verdes aqui, que passaram com as salvas. E talvez você já esteja até acostumado a ter o seu valorzinho separado e você coloca ali. Mas hoje, se você é um dizimista, reacenda o fogo de dizimar. E se você não é, preste atenção, ore ao Senhor e veja que talvez Deus quer que você receba a bênção na tua vida. Ele diz: aqui são homens mortais. Eu olho para esses irmãos em Cristo, se vocês não forem arrebatados, e se eu não for arrebatado, deixa eu começar por mim, porque de repente eles vão sair daqui e vão dizer: o pastor matou a gente, todo mundo hoje aqui. Eles são homens mortais, como eu sou mortal, mas o imortal vive em mim, e por isso nós seremos imortais. Mas o texto está dizendo: aqui são homens mortais, que recebem teus dízimos. Nós precisamos ter uma visão divina, nós precisamos ter consciência que quando esses homens estão passando, está se cumprindo as Escrituras. Você está colocando ali o teu dízimo, você não está colocando apenas um envelope, você não está colocando um dinheiro, você está colocando algo que honra o teu Deus. Você está dizendo: tu és Senhor da minha vida, tu és e estás acima de tudo na minha vida. Você está declarando: o meu sustento vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e eu te honro, Senhor Deus, com os meus dízimos nesta noite. Por quê? Porque aqui são homens mortais. Mas olha, vai além disto aqui, porque o texto sagrado diz: porém ali aonde? No céu, há também uma coisa que, paralelo aqui, está acontecendo. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz, daquele de quem se testifica que vive, Ele vive, Ele vive. Então ali, Ele está recebendo tua honra. Ele está recebendo de nós as honras que são para Ele. Ele está recebendo. Teu dinheiro não vai subir para o céu. O que sobe para o céu é o quê? A sua honra, honrando. É você dizendo: estou aos teus pés, eu te adoro, Senhor dos exércitos. Tu és Rei dos reis, Senhor dos senhores, e por isso eu te honro. Eu me curvo diante de tua majestade. Isso precisa estar vivo, está dentro, claro, vivo dentro de nós. Por quê? Porque esta é a revelação da palavra de Deus. Vocês estão entendendo?
Jesus disse uma coisa muito linda: aquele que me ama, faz o quê? Guarda os meus mandamentos. E veja bem, se eu guardo os mandamentos de Deus, é a demonstração do meu amor por Ele, é o que vai do meu coração para Ele, é a forma, é a expressão de dizer: eu te amo, Deus, acima de todas as coisas. Como? Guardando os seus mandamentos. E a palavra do Senhor diz, em 1 João, diz o seguinte, que o amor de Deus é este. Diga, o amor de Deus é este, que guardeis os meus mandamentos. Então veja, é interessante isso. O amor de Deus, quando se expressa por nós, quebra todas as entranhas do pecado e Ele faz com que nós guardemos o seu mandamento. Por isso a palavra do Senhor diz: não foram vocês que me amaram primeiro, mas eu amei vocês em primeiro lugar. E porque eu vos amei, agora vocês podem me amar de volta. Porque o próprio poder de guardar a palavra é a expressão do amor de Deus. Então, o guardar a palavra é a nossa expressão do amor para Deus, pelo que Ele é em nossas vidas. Da mesma maneira, os dízimos é a expressão de honra. Eu amo a Deus guardando os mandamentos e honro ao Senhor com as primícias, com a primeira parte daquilo que Deus me dá para a minha sobrevivência. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10 diz: honra ao Senhor, aleluia, e diz: com os teus bens, com os teus bens. E olha aqui, não é só com as primícias, com os teus bens. Honra ao Senhor com tudo que você tem. E ele diz assim: e com as primícias. O que são primícias? A primeira parte. Então, se você tem 10 partes, ok? A primeira de quem é? É bíblico. Não toca. É dele. Por isso, nós temos que ouvir o que a palavra de Deus está nos dizendo. E aí então tem um ponto e vírgula. Sabe o que significa isso? Não terminou o verso. O verso continua no versículo seguinte e diz: e, aleluia, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Por quê? Porque eu dei dinheiro? Por quê? Porque eu dei uma soma enorme? Não. Porque eu honrei. E o princípio do reino de Deus é obediência. Obediência. Obediência é chave para que nós possamos alcançar a benevolência do Senhor. E a obediência aqui é: eu estou honrando a Deus, eu estou sendo submisso a Ele, e agora eu estou dando motivos a Ele, eu estou dando uma causa para Ele, porque agora Ele está com alguma coisa que você depositou. Lá, não, aqui. Mas que mudou toda a circunstância da tua vida. Porque agora Ele tem uma promessa. É preciso nós termos a mente de Cristo. Talvez uma das coisas mais difíceis que nós temos é quando mexe no bolso. Há quem diga que o bolso é o último a se converter. O conceito de pecado agora se faz importante. O que a Bíblia diz sobre pecado? Por quê, pastor? O senhor está falando sobre dízimo e agora o senhor vai falar o que a Bíblia diz sobre pecado. Eu vou mostrar uma coisa para vocês.
eu vou fazer uma ligação para vocês, antes de voltar ao livro de Malaquias, e nós vamos olhar com os olhos para entender o que está sendo de fato dito aqui. Romanos capítulo 14, versículo 23 diz o seguinte: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, não provém da fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Espera um pouquinho. Como assim? Tudo que não procede de fé é pecado. Imediatamente nossas mentes começam a dizer: como é isso? Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver o pecado como algo feito, ao invés de olhar para o pecado como uma força maligna que nos instiga a fazer. Por isso que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Por quê? Porque o pecador não é odiado por Deus, mas Deus odeia aquilo que faz a pessoa quebrar e violar seus mandamentos. Então, o pecado é algo vivo. O pecado não é uma coisa para se brincar. O pecado é muito mais do que fazer algo errado. O pecado é algo que já fez muito estrago na humanidade. E nós precisamos olhar para ele segundo a luz da palavra de Deus. Olhe só, 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, veja bem, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Veja, eu estou praticando isto, e isto que eu estou praticando está violando a lei. Pode ter certeza, para toda ação existe uma lei. Por quê? Porque a função da lei é revelar e manifestar quão ruim e quão terrível é o pecado. Olha só, e aqui diz o seguinte: porque o pecado é a transgressão da lei. Então, quando você praticou qualquer coisa que você pratique, que a gente diz, isso é pecado, então você veja com os olhos bíblicos: eu estou em violação à lei do meu Senhor. Isso agora entra aqui, ó. Isso agora nos coloca com maior responsabilidade, porque eu não estou simplesmente fazendo e praticando uma ação, mas eu estou violando aquilo que Deus disse ser inviolável. Por isso nós precisamos de perdão. Por isso nós precisamos do sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo não foi para desfazer uma coisa feita, mas o sangue de Jesus Cristo foi dado para nos purificar da força que está por trás dessa ação. Por isso que nós temos que ser o quê? Purificados e perdoados. Porque se Deus diz: eu já subi naquela cruz e todas as vossas ofensas o Senhor Deus já não leva mais em consideração, porque em Cristo Jesus nosso Senhor nós já fomos perdoados, mas agora pela graça do Senhor seremos purificados pelo poder da cruz, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Romanos capítulo 7, versículo 7. O que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Preste atenção no que está dizendo aqui. Mas eu não teria conhecido, escute, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Veja, eu não poderia ter conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria conhecido a cobiça. Então o que é a cobiça? A cobiça é uma força maligna operando em nossos corações
E quando a lei diz, não cobiçarás, então esse espírito é exposto. Esse espírito é revelado. E ele está fazendo alguma coisa na tua vida. Eu não teria conhecido a cobiça se a Bíblia não dissesse, não cobicem. E assim é para todos os outros. Existe um corpo de morte que está vivo em nossa carne. E este corpo de morte, a promessa de Deus em Cristo Jesus é que nós possamos ter poder para destruí-lo. Por isso que a Bíblia diz, façam morrer a vossa natureza terrena. Faça morrer, ou seja, não ter nenhuma força, não ter nenhuma ocasião, porque se ela estiver operando, nós vamos infligir as leis de Deus, nós vamos ser transgressores, porque o pecado é a transgressão da palavra. Muitas vezes nós estamos dentro de casa sofrendo problemas, e nós estamos olhando os problemas com a natureza humana, pela visão humana, e nós não sabemos que por trás dali existem espíritos imundos que estão nos instigando. A Bíblia diz, honra, ama a tua esposa, e a gente não consegue. A Bíblia diz, olha só, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. E quando ela fala disso, então nós começamos a conhecer e a ver que alguma coisa viva está em operação, nos empurrando, nos fazendo falar, fazendo machucar, fazendo-nos não honrar, e colocando toda sorte de coisas em nossas mentes. E o resultado disso, sabe qual é? Nossos lares começam a implodir, nós começamos a ficar infelizes, nós ficamos sem esperança, nós estamos sem gozo, mas não podemos entender que a força do pecado, que nos instiga um com o outro, para que nós nos matemos uns aos outros. Por isso que Paulo diz, vejam que vocês não se devorem uns aos outros. Tudo bem até aqui? O pecado é algo vivo, queridos, e que exerce uma tremenda força, um tremendo poder em nossas vidas. E é interessante, porque existe uma palavra na Bíblia chamada epitomia, e essa palavra bíblica é o desejo. Ele não é um desejo qualquer, é um desejo pelo qual o pecado se expressa em nossa carne. São desejos que não são lícitos diante de Deus, são os desejos ou os sentimentos que nós temos, que nos empurram e nos fazem infligir as leis de Deus. Então o pecado, ele tem essa força, essa maldição que entrou nessa terra. Satanás colocou o seu espírito nas pessoas, e daquele dia em diante, nós somos as pessoas mais necessitadas da glória de Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, nós carecemos da glória de Deus. O pecado nos faz transgredir a lei. Tudo bem? Agora, vamos ao texto. Malaquias capítulo 3:10. Vamos olhar agora pelos olhos do texto. Olha o que diz Malaquias. Deixa eu lhe dar um panoramazinho antes. Quando Deus está escrevendo, mandando o profeta falar em Malaquias, Ele está lidando com o quê? Com o seu povo. Ele está lidando com os pecados de uma nação. E se você ler o livro desde o início, você vai ver, tem uma parte que Deus diz assim, vocês dão o pior para mim. Quando vocês vêm sacrificar, você pega o pior animal e traz para mim. Ele diz, pega esse animal e leva para o teu governo, leva para o teu chefe, e veja se ele aceita. E vocês me trazem isso? Então Deus está lidando com a nação, Deus está lidando com o pecado. Sabe o que o pecado faz? Ele rouba de nós todo o temor de Deus.
E agora Deus está lidando com isso. E aí então, quando ele chega aqui, ele está lidando com isso, e no capítulo 3, 6, ele diz assim: porque eu sou o Senhor, eu não mudo. Eu não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, preste atenção, vos desviastes dos meus estatutos. O que está acontecendo com esse povo? Alô, igreja? Desviaram dos meus estatutos. Vocês se desviaram dos meus estatutos e não os guardastes. Ou seja, vocês não me amam, baseado na revelação de Jesus Cristo. E aí Deus fala para eles: tornai-vos para mim. Por quê? Porque eles estavam indo na outra direção. Eles estavam abandonando o Senhor. Eles estavam desprezando o Senhor. E aí o Senhor levanta o profeta Malaquias e diz: tornai-vos para mim. E aí ele diz: e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, preste atenção, irmãos, mas vós dizeis: em que havemos de tornar? O que está errado conosco? Por que o Senhor está dizendo que nós devemos nos voltar para Ti? E aí Deus responde com uma pergunta. Ele diz: roubará o homem a Deus? Você pode me roubar? Ele diz: todavia, vós me roubais e dizeis. Em que te roubei? E Jesus responde, a palavra de Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Uau! Então, quando nós estamos agora vendo dízimos ser colocados, Deus não está dizendo e nem querendo barganha conosco. Portanto, quem usa esse expediente para sensibilizar o povo, para dar dinheiro, está errado. Deus está lidando com o pecado da nação. Deus está lidando de uma nação que se voltou contra Ele, que estava caminhando para longe dEle, que não estava dando a devida atenção aos seus mandamentos, estavam rejeitando o Senhor. E aí Deus diz assim: ei, voltem, preste atenção, porque vocês estão levando alguma coisa que é minha, que é meu. Tornem-se para mim, voltem, porque vocês acham que roubam o Senhor. Sabe no que nós estamos roubando? Uma nação rebelde, uma nação que estava longe de Deus, uma nação que já não mais estava servindo e seguindo os preceitos de Deus. No que é que nós devemos voltar para Ti? O que é que nós estamos roubando de Ti? Como se Deus não soubesse. Deus disse: pois bem, nos dízimos e nas ofertas alçadas. As duas coisas estão inclusas aqui. Dízimos, a primeira, 1/10 é do Senhor. E também nas ofertas. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus coloca no coração, nos nossos corações, o desejo de ofertar, isto passa a ser sagrado aos olhos de Deus. Então as ofertas elas são voluntárias. Elas são ofertas que Deus opera em nosso espírito para nós podermos levantar alguma coisa. Por exemplo, para fazermos uma nova obra de Deus, alcançar um novo lugar, fazer alguma coisa para Deus. De onde vem isso? Do poder de Deus em seus corações, cada um voluntariamente propondo no seu coração aquilo que vai dar para Deus. É diferente. Agora não é você dar a primeira 1/10, porque essa é de Deus. Mas as ofertas é aquilo que voluntariamente sai do teu espírito para Deus, porque você o ama e porque você quer ver as coisas de Deus
sendo feitas nessa terra. Nos dois, vocês me roubaram, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Agora olha, preste atenção nisso. Ele diz, à luz do que nós estamos vendo sobre o pecado, e eu disse para vocês que o pecado é esta força que nos instiga a fazer o quê? A violar, a não dar ouvidos aos mandamentos de Deus. Então, nesta luz, o versículo 10 diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Então veja, se eu obedeço à palavra de Deus, eu estou em obediência a Ele, eu estou honrando a Ele, eu estou amando a Ele, e eu estou em obediência e sujeição a Ele. Mas quando eu não trago isso, eu estou violando alguma coisa, eu estou levando alguma coisa que pertence a Ele. E aí o versículo 9 diz uma coisa muito forte. Ele diz, com maldições sois amaldiçoados. Por quê? Escutem, olhe. Porque a mim vocês roubam, vós e a nação toda. Isso não é porque você não dá dinheiro. Então eu não posso ser um impostor e dizer para vocês, se você não der dinheiro, você não vai ser abençoado por Deus. Não, Senhor. Eu tenho que ser fiel ao Senhor e dizer, se você tirar o que é de Deus, você está violando algo sagrado. Eu não tenho autoridade de Deus e nenhum pastor tem autoridade de Deus para dizer para vocês que se vocês trouxerem uma quantia, Deus vai dar 10 vezes mais para vocês. Não é isso que a palavra está dizendo. E muitas pessoas elas estão confusas. Nós estamos lidando com dízimos. Deus está falando a um povo e a palavra dele é imutável. Os princípios de Deus são os mesmos. Moedas monetárias só mudam a respeito com o tempo, mas os princípios de Deus são imutáveis. O que é pecado hoje é pecado eternamente. O que desagrada o coração de Deus lá no passado, desagrada o coração de Deus também hoje. Deus não está nas narrativas, Deus não está sendo movido pelo que está acontecendo. Deus é Deus soberano e a palavra dele é imutável. E se não fosse assim, nós nunca poderíamos mudar, porque a palavra dele é a verdade. Então, quando eu estou fazendo isso, ele diz, com maldições sois amaldiçoados. Vocês estão longe de mim, vocês estão debaixo de uma força pecaminosa, vocês estão rompendo o seu amor comigo, vocês não estão fazendo aquilo que eu entreguei a vocês, e vocês agora estão debaixo de maldição, estão dominados por uma força que tem devorado aquilo que você possui, tem devorado sua saúde, tem devorado sua alegria, tem devorado seus familiares, tem devorado seus bens, e isso vai longe, porque vocês estão debaixo de maldição. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando a nação a nação começou a violar, quando a nação pecou contra o Senhor, quando a nação não se preocupou mais com as leis do Senhor, eles levaram alguma coisa que é de Deus. Eles levaram os dízimos que deveriam ser depositados na casa do tesouro. E agora ele diz, vamos voltar à pergunta, o que foi perguntado? Deus disse, voltem-se para mim. E eles perguntaram o quê? No que é que nós temos que voltar para ti? E aí Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam todos os dízimos e tragam os dízimos de todos. É uma ordem. Faz parte do sacerdócio de Deus.
Dízimo não está ligado à lei, dízimo está ligado ao sacerdócio divino. E pelo que eu saiba, o sacerdócio não terminou, ele foi apenas mudado. O sacerdócio arônico sofreu agora uma alteração para o sacerdócio de Jesus Cristo, aleluia! E Jesus Cristo, como sumo sacerdote, ele nunca disse que nós deixaríamos de dar o dízimo. Os dízimos estão ligados ao sacerdócio de Jesus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para onde é que tem que vir os dízimos? Para a casa do tesouro. Algumas pessoas, elas entendem assim: eu vou pegar o meu dízimo e eu vou fazer caridade. Os meus dízimos eu vou dar para aquela instituição ali, eu vou dar para aquela outra instituição. A minha pergunta para vocês hoje à noite é: aquela instituição é a casa do Senhor, é a casa do tesouro? Não, a casa do tesouro é a sua igreja. Então, meus amados irmãos, eu tenho conversado com algumas pessoas e elas não entendem. Elas dizem: mas eu estou dando meus dízimos. Como você está dando os dízimos? Eu estou dando meus dízimos para isso, para aquilo. Eu não quero ir muito mais além, porque pode ser que alguém esteja dizendo, possa pensar: o pastor está querendo nos sensibilizar a trazer o dízimo para cá. Não estou. A casa do tesouro é o lugar onde Deus é adorado, onde Deus é louvado. E eu pergunto: onde você vem adorar e onde você vem louvar o Senhor? Não é aqui? Não é nas outras igrejas? Então cada pessoa leve sua oferta e o seu dízimo à casa do Senhor. Por isso que vocês ouvem desse púlpito, quando nós temos alguma programação onde outros irmãos de igrejas estão presentes, nós temos o cuidado de dizer aqui, ok? E vocês são testemunhas disso, que nós dizemos: se você é membro de outra igreja, não entreguem seus dízimos aqui, porque este tesouro aqui não é o tesouro que você deve depositar. O tesouro que você deve depositar é no lugar onde você congrega, é onde você faz parte de uma visão, é onde você vive uma visão com os teus irmãos, e é através dessa visão que Deus colocou no seu coração, e a sua liberalidade em responder ao Senhor e obedecer ao Senhor, que vai dar condições que produza, Deus faça prosperar a visão que Ele tem dado à igreja local. Posso ouvir um amém? Então, não, senhores, deve dar o seu dízimo na sua igreja, no lugar onde você congrega, porque é ali que você tem cobertura espiritual, é ali que você recebe o que? A manifestação dos dons uns dos outros, é ali que você recebe o conforto, é ali que você vai receber um conselho. Então é ali que você deve honrar, é ali que você deve fazer, é ali que você deve depositar, para sustentar a obra que Deus está fazendo em prol do seu próprio povo. Casa do tesouro. Em Hebreus capítulo 7, versículos de 4 a 10, a palavra de Deus diz uma coisa interessante, presta atenção nisso. Considerai, pois, aquele que era grande, a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo. Tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, aleluia, recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher de acordo com a lei os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou, aleluia, e o abençoou, o que tinha as promessas. É evidente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior. Está aqui.
Sabe o que significa isso? Quando Abraão vem com os despojos de uma guerra que ele acabara de vencer, então esse rei vem ao encontro dele, e ali Abraão vem e se ajoelha, e sabe o que Abraão faz? Pega as primícias de todos os despojos e deposita aos pés deste rei, e este rei então recebe os dízimos, e este rei diz: eu o abençoo. Primeiro João capítulo 3, versículo 4 diz: Jesus nunca reprovou o dízimo, como algumas pessoas dizem. Não, senhores. E olha o que ele diz aqui, quando estava falando com os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, vocês dizimam da hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Alô, igreja? Eu dou o dízimo, mas nada acontece. Eu sou dizimista, mas minha empresa está indo para o buraco. Eu sou dizimista, mas minha vida não passa, minha vida não prospera. Escute, dízimo não é para comprar o favor de Deus, dízimo é para honrar a Deus. Então, nós damos os dízimos, isso não isenta você de olhar a palavra de Deus, de viver em submissão a Deus e praticar a palavra de Deus, porque isso vai trazer bênção para a sua vida. Não é para a gente dizer: eu agora dou o dízimo e vou viver qualquer vida lá fora. Eu vou dar os dízimos e agora eu tenho o direito de negociar ilicitamente. Eu vou dar o dízimo e agora eu posso falar como eu quiser. Não, senhores, olha o que a palavra de Deus diz: vocês dão os dízimos. Está certo, isso é uma coisa que Deus quer, mas sabe o que vocês fazem? Vocês não praticam a justiça, vocês não praticam a misericórdia e vocês não praticam a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, ou seja, deem os dízimos e também as outras. E também as outras. Não omitam as outras. Por isso que eu vejo que há muita intolerância aos dízimos, porque parece-me que quando se fala de dízimo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo, não importa se você está em pecado, não importa se você está na internet, não importa se você está maldizendo alguém, não importa que você esteja machucando alguém, não importa, se você der os dízimos, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo. Prove-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Mentiras. Sabe por quê? Porque não é assim. Não é assim. Entregue os dízimos porque é honroso. Você honra Deus. E porque você honra Deus, Deus vai amar você. E Deus vai ter misericórdia de você. E o Espírito Santo lhe dará poder para você cumprir essas coisas. Porque você agrada o coração do Pai. O que os pregadores pregam sobre o dízimo é para seus próprios benefícios. Infelizmente, não estou falando de todos, eu estou falando de alguns que se enriquecem na exploração das pessoas. E querem iludir as pessoas, que se elas fizerem assim, elas vão prosperar nas coisas desta terra. Eu nunca me esqueço uma visita que eu fui fazer, e eu já estou caminhando para o final aqui. Uma irmã diaconisa da igreja, amava muito a sua vizinha, esposa de um grande professor de uma grande universidade. Não vou falar os nomes, porque não é o mais importante. E ela disse: pastor, vem orar
com minha vizinha. Ela está com câncer. E ela está precisando, pastor, de uma visita. Ela está precisando de uma oração. E eu fui. Eu me lembro que cheguei lá por volta de 5:30 da tarde para orar com aquela mulher. Fomos ali, eu e a nossa irmã Diaconisa, para a casa dela. Uma casa muito bonita. Quando nós entramos ali, encontrei aquela mulher bem debilitada. Ela disse: "Ô pastor, que alegria recebê-lo aqui." E naquele momento que eu estava ali cumprimentando aquela mulher e conhecendo pela primeira vez, seu marido entrou. Nós estávamos ainda de pé, próximo à porta de entrada. E ele entrou e ele parou. E ele olhou para mim e para a vizinha e disse: "Quem é você?" Eu disse: "Eu sou o pastor." "Pastor? Então deixa eu dizer uma coisa para o senhor." Mas assim, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. "Pois não." Ele disse: "Todo pastor é ladrão. Explora as pessoas pedindo dinheiro." Deus me deu a graça de me manter firme e me deu sabedoria. Eu disse para ele: "Meu querido, eu não lhe conheço, mas eu vou fazer uma proposta." Ele disse: "Fazer uma proposta?" Eu disse: "É. Eu vou pegar o meu salário e trocar com você por 3 meses. Isso é doido." Eu disse: "Por quê?" Ele disse: "Como que você oferece trocar o teu salário com o meu salário? Eu nem te conheço, nem sei quanto você ganha." E eu disse: "Então como você sabe que eu sou ladrão?" Porque se eu roubo muito, o senhor poderia ter muito dinheiro. Aquele homem calou-se. "O que o senhor está fazendo aqui?" Eu disse: "Eu vim aqui porque sua esposa está precisando de uma oração. E eu vim orar, pedir a bênção do Senhor por ela. E isso não vai ter custo nenhum para o senhor. Graças a Deus, nossa igreja me dá um salário e ela me dá os recursos para que eu vá às casas das pessoas, para que aquilo que vem do Senhor venha de graça e não cobrado." E aquele homem ficou muito sério. E ali nós oramos com aquela mulher. E quando eu fui sair daquela casa, aquele homem me abraçou. E ele disse: "Pastor, me perdoe. Eu estou tão constrangido, porque eu fiz o que eu fiz com o senhor." Mas é o conceito do mundo. Eu disse: "Não, senhor, eu lhe perdoo, não tem problema. O senhor não me ofendeu." E fui embora. É porque as pessoas não sabem. É porque as pessoas estão cansadas. É porque as pessoas estão sendo iludidas. Mas o que nos ensina Malaquias capítulo 3, versículo 10? Deus não está lidando com dízimo. Deus está lidando com a nação. Deus está lidando com o pecado. E o pecado que levou aquele povo a distanciar-se de Deus e levou consigo o que era da casa do Senhor, o que era tesouro do Senhor. Então ele diz assim, ele estava lidando com o desvio de uma nação, dos seus caminhos. E então, no lidar com a nação dos teus caminhos, Deus traz à tona alguma coisa que estava acontecendo, porque alguma coisa não estava presente no tesouro dele, alguma coisa estava sendo usada para construir alguma coisa que não era dele, e por causa disso, a maldição estava sobre aquele povo. E aí então ele diz: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Mantimento. Aonde? Na minha casa." Escutem, todos devem trazer todos os dízimos. Por quê? Porque Deus é matemático. Deus conhece, Deus criou a matemática. Deus criou todas as coisas. Deus sabe exatamente
as obras que eles irão realizar aqui, Deus sabe o mover que Ele vai trazer aqui, Deus sabe o porquê Ele nos deu esses terrenos aqui atrás, Deus sabe porque Ele nos deu aqueles outros terrenos ali, próximo a... como é o nome daquele negócio? Que eu nem sei. Não, aqui próximo da igreja. E Deus sabe porque Ele nos deu um terreno grande lá em Jaguariúna. Ele sabe. E Ele sabe os projetos. Ele sabe o que vai acontecer. E sabe quando Deus quiser financiar isso aqui, Ele não vai financiar com outra coisa, senão com os mantimentos trazidos para a casa dEle, trazidos para a glória dEle. Por quê? Porque Deus usa dinheiro que Ele santifica. Porque são dinheiro vindo por obediência. São dinheiros que são colocados nas salvas para a glória dEle, para manter o reino dEle. Por quê? Porque na terra, aqui na terra, nós usamos uma moeda, nós usamos um valor, as coisas têm seus valores, e nós precisamos comprar, nós precisamos adquirir, e Deus é que levanta. Veja, quando Deus quis um tabernáculo físico na terra, Ele fez o quê? Colocou o Espírito dEle sobre o povo, e disse: agora Moisés, diga ao povo que ofertem, diga ao povo que tragam suas ofertas. E aí o povo, movido pelo Espírito Santo, cheio da glória de Deus, sabe o que eles fizeram? Eles foram obedientes, e o Espírito de Deus que estava sobre eles, fizeram com que eles trouxessem ouro, trouxessem prata, trouxessem tudo que a casa de Deus precisava, porque eles já tinham em suas tendas o que era necessário para a casa de Deus ser construída, a maior construção já vista. Vocês estão entendendo? Então o Espírito do Senhor está em nós, para construirmos os projetos de Deus, para fazermos acontecer. É por isso que Deus nos deu esse lugar, Deus nos deu os recursos, Deus nos deu salas, Deus nos deu esses aparelhos. Sabe por quê? Porque o nome dEle está sendo honrado, o nome dEle está sendo glorificado. Aqui é casa de Deus, aqui é santuário para o Deus Altíssimo, aqui a congregação vem todos os domingos, vem fazer. É aqui que Deus conforta o seu coração, é aqui que Deus consola o teu coração, é aqui que teus filhos são abençoados, é aqui que Deus levanta missionários, é aqui que Deus vai para o Amazonas, é daqui que Deus foi para Fortaleza, é daqui que Deus foi para João Pessoa, é daqui que Deus foi para o Rio Grande do Sul, foi daqui que Deus foi ao Rio Grande do Norte, a Paraíba e aos recantos do sul de Minas. De onde saiu os recursos? Do tesouro de Deus, da casa do Senhor. Isso é maravilhoso, porque nós somos obedientes. Vocês estão entendendo? Para que haja mantimento na minha casa. E agora vem e diz: e agora vocês me provem nisto. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram do texto em Hebreus? Coloquem. Eles recebem aqui, ali aquele que vive. E o Deus diz: agora me provem nisto. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós o quê? Bênçãos? Não estou ouvindo. Quer dizer, não tem limite. Porventura Deus disse que daria para você uma casa nova? Então aqueles que estão com esta visão se frustram. É bênção. Deus não prometeu dinheiro, mas Ele prometeu bênção. Agora, quem sabe o que é bênção? Eu já vi até pessoas dizer assim: a pessoa está com raiva do outro, sabe? Mas ela não quer pecar. Sabe o que ela faz? Esse irmão é uma bênção. Já ouviram isso? Esse irmão é uma bênção. Não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira.
Não é isso. A bênção, um dos seus significados mais profundos é este. Preste atenção. Me provem nisto, e eu abrirei os meus lábios em favor de vocês, sem medidas. Como é que Deus criou o universo? Como é que Ele criou a terra? E como Ele vai abençoar vocês? E Ele disse, eu não fecharei meus lábios para vocês. E tudo que vocês me pedirem, e tudo que vocês me buscarem, me provem nisso, porque eu abrirei meus lábios em seu favor, e eu vou dizer aquilo que você precisa, e aquilo que você precisa virá à existência. E se você precisa de uma casa, virá à existência. Se você precisa de um carro, virá à existência. Se você precisa de uma cura, virá à existência. Se você precisa de uma bênção, de uma viagem, virá à existência. Por quê? Porque você entendeu que o Senhor é o teu Senhor. Você entendeu que Ele é aquele que cuida de você, aquele que está com você, aquele que vive para você ter aquilo que está no coração dele. Deus disse, eu quero dar o melhor da terra para vocês. Mas não se afastem dos meus mandamentos, não se afastem de mim. E a maior bênção que Deus pode nos dar é a bênção da sua graça divina, a bênção da influência do Espírito Santo, a bênção de sermos guardados, a bênção de termos nele a nossa âncora, a bênção de termos nele a nossa salvação e o selo da nossa salvação. Isto é maior do que qualquer casa, em qualquer condomínio fechado, maior do que iates e até jatos particulares. É termos a bênção de Deus. Louvado seja o Senhor. E aí ele diz, e não derramar sobre vós bênção sem medida. E agora veja, por vossa causa, diga, por vossa causa. Ou seja, porque vocês foram obedientes, eu vou fazer uma coisa. Eu vou repreender aquele que estava devorando, aquele que já tinha levado você e tinha levado os meus dízimos. E você agora me desprezava, e vocês estavam longe dos meus caminhos. Mas agora eu digo para vocês, voltem-me, tragam os meus dízimos. Você acha que o devorador iria deixar? De jeito nenhum. Você acha que o inimigo quer que alguém volte para a casa do Senhor? Não, senhores. Mas quando nós colocamos no nosso espírito de ouvir a palavra de Deus e trazer de volta o que é de Deus, Ele não pode nos segurar mais lá fora, Ele não pode nos reter, porque Ele é devorador e Deus disse, não, Ele vai trazer o que é meu. E quando Ele chegar na minha casa, por causa da sua obediência, por causa de Ele entender que eu sou o Senhor dos exércitos, porque agora Ele voltou para mim e me reconhece como o Senhor deles, você está repreendido. Saia da casa dele, tire tuas mãos do negócio dele, tire as mãos do casamento dele, tire as mãos dos filhos dele, tire as mãos, porque eu sou o Senhor, e eu digo, seja abençoado e próspero, aonde você colocar as tuas mãos, será próspero. E o devorador não pode fazer mais nada, porque está escrito que a palavra de Deus é maior do que ele. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós não estamos barganhando com Deus, nós estamos sendo obedientes a Deus, quando dizimamos e quando ofertamos na casa do Senhor. Aleluia. E o que Ele vai repreender? Para que não vos consuma o fruto da terra. Uau. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Igreja Batista Ágape, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O reino espiritual vai se dobrar isso.
E há um princípio muito importante, revelado por Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 16, que eu quero falar para vocês. E se forem santas as primícias, alô? Preste atenção nisso. E se forem santas o quê? As primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Eu poderia dizer, sem qualquer medo de errar, escutem, o mundo jaz em quem? Quem criou as estruturas desse mundo do jeito que está aí podre? Esse comércio tão injusto. Quantos de vocês, talvez aqui, hoje, saíram do seu negócio porque você não foi conivente com aquilo que estava sendo pedido de você? E por amor ao Senhor você saiu, você preferiu perder o seu emprego do que ser conivente com coisas ilícitas. Um dinheiro sujo, um dinheiro que, escute o que eu estou dizendo, veja como o Senhor está nos mostrando. Veja, o amor ao dinheiro é o quê? A raiz de todos os males. Veja qualquer coisa nessa terra e veja se a raiz é o amor ao dinheiro ou se não é. Vejam como são medidas as nações. Vejam como são medidas as pessoas. Vejam como são tratadas as pessoas se não são por motivo de dinheiro. Se você tem muito dinheiro, se passam com um tapete vermelho para você passar por cima. E se você não tem dinheiro, você é pedido para sair. Os valores são terríveis. A opressão do mundo é terrível. Quantas pessoas se suicidaram por causa de dinheiro? Quantas pessoas que foram fazer pactos com demônios e enriqueceram-se e suas vidas terminaram em tragédia? Porque o dinheiro não traz felicidade a ninguém. A besta é que controla isso. Mamon é que controla isso. Escuta o que Jesus disse. Você ou vai ser fiel a Deus, ou você será fiel a Mamon. Ninguém pode amar a dois senhores. Não é moeda. Não é o BRICS, não é o dólar. Não é o que está querendo sair por aí agora. Faz quanto tempo que você não coloca suas mãos numa cédula de papel? Faz quanto tempo que você não pega numa moeda, aquelas moedinhas, que você ficava com o bolso pesado de carregar? Porque hoje, tudo é Pix, tudo é eletrônico. Isso tira a nossa sensibilidade. Se você pegar 10 notas de 100 e pagar, você começa a dizer, puxa vida, isso aqui está caro. Você pega um cartão de crédito, você nem sabe. Só vai sentir quando a conta chega. Mas você está iludido, você está ali preso. Porque a gente está preso nessas coisas, a gente nem sabe. Mas estamos, e a bênção do dízimo, Deus libera isso para a gente. Deus tira essas coisas da gente. Quem foi que disse que um Nike é melhor do que um Bamba? Você sabe o que é o Bamba? Ih, eu nem sei. O Bamba é aqueles tênisinho com um biquinho de plástico. De borracha. É. Vulcabras. Que chute. Olha, irmãos, aí está voltando aí. Então, veja, por que eu tenho que comprar marca? Por que eu tenho que comprar isso? Tudo isso é vaidade. Eu não estou condenando quem compra roupa de marca, tá bem? Eu estou dizendo, nós não precisamos. Mas muitas pessoas estão hoje endividadas porque não conseguem ficar longe de marcas. Eu concluo. Os dízimos é um privilégio. Houve um tempo nesta igreja que Deus trouxe uma revelação tão profunda. Não sei, Tadeu, você lembra disso? Você li
Não sei se vocês lembram, que quando se falava do dízimo, as pessoas aplaudiam e gritavam aleluia. Sabe por quê? Porque é um princípio. Escute, quando nós trazemos esse dinheiro do mundo, das empresas, esse dinheiro está circulando por lugares que você não imagina. Isso aí já passou por prostíbulos, já passou por bancos, já passou por tantos lugares. É um dinheiro que está no mundo. E agora, Paulo vem e diz assim: tragam os seus dízimos à casa do tesouro. Sabe por quê? Porque diz o Senhor: eu sou santo. E vocês devem ser santos. Isso que vocês estão trazendo tem um outro Senhor, Mamon. Mas agora vocês venham à casa do tesouro, e eu vou prometer a vocês, e eu farei umas coisas por vocês. Vocês me tragam o que é meu, coloquem no tesouro, e eu vou abençoar, e eu vou proteger toda a massa, todo o restante que ficam nas vossas mãos. E ele não terá poder sobre sua vida. Ele não terá de poder sobre o teu dinheiro. Ele não terá. É por isso que as pessoas às vezes assim: pastor, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei como foi, mas eu comprei uma geladeira nova. Eu comprei alguma coisa nova. Eu comprei, eu não sei como. Eu digo para você como. A bênção de Deus. É a bênção do Senhor. É a alegria do Senhor. Deus tira aquelas coisas que nos arrastam a fazer loucuras e colocam em nós um espírito de sabedoria. Nós começaremos a comprar as coisas. E eu vou terminar com esse exemplo. Nós tínhamos uma irmã que trabalhava para nós em nossa casa. E ela um dia chegou para mim e falou assim: sabe, pastor, desde o dia em que eu comecei a trabalhar aqui, algumas coisas mudaram. Eu disse: é? Isso o que mudou? Ela disse assim: sabe, pastor, é o seguinte, a relação com meu marido mudou. As minhas coisas em casa mudaram. Eu já trabalhei numa grande fábrica, como costureira. Eu ganhava bem, mas eu não conseguia comprar nada. Hoje eu ganho menos, mas eu já comprei minha geladeira, já comprei meu fogão, e eu não sei. Tudo depois que eu comecei a trabalhar aqui. E eu disse para ela: só tem uma explicação. O que é? O nosso dinheiro é abençoado por Deus. Aleluia. E a bênção se estende. Porque se o dinheiro de Mamon vai para os outros, se pode amaldiçoar alguém, o dinheiro de um santo pode abençoar alguém. Por isso que Deus diz que nós temos que repartir, sermos generosos para estender a bênção para outros, para que a glória de Deus seja vista na vida de todos. O nosso Deus é o Deus dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos senhores. E eu espero em Deus que nossa igreja seja abençoada, que ela seja uma igreja fiel em tudo, inclusive nos dízimos do Senhor. Vocês entenderam? Se você entendeu essa mensagem, diga amém. Amém. E eu espero em Deus que ela te abençoe, que essa palavra tenha lugar no seu coração. E se alguém aqui hoje à noite ainda não entendia sobre os dízimos do Senhor, honre ao Senhor, não agora, porque nós não vamos tirar oferta, mas faça um propósito diante de Deus e diga: a partir de hoje, Senhor, eu vou te honrar. A partir de hoje eu vou trazer para a tua casa o que te pertence. E aí você pode esperar. Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém.